Olá, muita luz para você, muitas bênçãos de luz para você. Sou Andréa Lisboa, psicoterapeuta holística, psicanalista, hipnoterapeuta e consteladora familiar. Hoje nós vamos falar sobre constelação familiar sistêmica. Primeiramente, vamos trazer o precursor dessa técnica. Quem foi Bert Hellinger? Anton Swibert Helling, conhecido como Bert Helling, era alemão, nascido no dia 16 de dezembro de 1925. Bert faleceu no dia 19 de setembro de 2019, aos 93 anos. Bert formou-se em teologia, filosofia e pedagogia. Era sacerdote católico e membro de uma ordem missionária na África do Sul, junto à comunidade dos Zulus, por 16 anos. Nos anos 70, Bert deixou essa ordem e começou a se dedicar à psicoterapia. Bert estudou alguns campos da vivência terapêutica, como psicanálise, terapia gestalt, primal, familiar, análise transacional e hipnoterapeuta. Bert desenvolveu, nesse contexto, o seu próprio método, chamado constelação familiar sistêmica. Para compreendermos melhor sobre essa abordagem terapêutica, vamos fazer um mergulho, primeiramente, na palavra sistema. E para trazer um exemplo mais simples do sistema, vamos falar do nosso corpo humano. O nosso corpo humano é constituído por órgãos e membros, onde todos fazem parte de um sistema, que é o nosso sistema fisiológico. Todos os órgãos e membros, quando não estão em funcionamento adequado, ou quando um dos órgãos ou um dos membros não funcionar ou ficar doente, ocorre um desequilíbrio, uma desarmonia que afeta todo o nosso sistema. Trazendo esse exemplo, podemos colocar a nossa família como um sistema. Todas as pessoas, quando nascem, elas herdam não somente a genética, os genes dos seus pais, mas também herdamos sentimentos, crenças, comportamentos, costumes. E assim, seguimos tudo o que rege o sistema familiar. Bert acrescenta que mais de 50% dos nossos problemas são de ordem sistêmica familiar. A constelação familiar sistêmica nos explica que o nosso inconsciente coletivo e o nosso inconsciente individual está relacionado ao inconsciente familiar, que é o inconsciente que atua em cada membro da nossa família, trazendo os nossos antepassados. Por isso, que em uma família, para que ocorra harmonia, para que o amor flua perfeitamente, é necessário e importante que todos sejam respeitados. Quando Bert analisa o sistema familiar, ele traz como regra as ordens do amor, que chamamos de leis sistêmicas. As ordens do amor regem as leis sistêmicas. As leis ou forças
são divididas em 3 leis sistêmicas. A primeira lei é a lei do pertencimento. Essa lei diz que cada membro da família tem o direito de pertencer. Todos têm o direito de pertencer. E se um membro da família for excluído, existe um desequilíbrio natural. E esse desequilíbrio afeta todo o sistema familiar. Os membros excluídos de um sistema familiar podem ser os não nascidos, os abortos espontâneos, os nascimortos, os que faleceram precocemente, os que foram embora, que partiram e que perdemos muitas vezes o contato, os que sumiram e que não deram notícia, os desaparecidos. E quando isso acontece, a alma, a estrutura de uma família e o amor contido nela, e que é isso que mantém todos os familiares unidos, quando algo nos afeta profundamente, nos causa dor, conflitos e pesares. E isso, consequentemente, afeta o nosso sistema familiar. Por isso, todos os membros pertencem a uma família. E todos os membros estão conectados uns com os outros. Essa é a lei do pertencimento. A segunda lei é a lei do equilíbrio, que chamamos de dar e receber. Toda troca deve ser feita aos poucos, balanceada. Quando existe excesso em questões amorosas, manipulações, aprisionamentos, pelo financeiro ou qualquer excesso em qualquer relação, também existe um desequilíbrio. Quando existe um desequilíbrio, um membro toma vantagem pelo outro. E isso pode ser compensado em uma geração posterior. Por isso, para que as ordens do amor estejam em equilíbrio, o dar e receber precisa ser uma troca e não uma relação apenas unilateral. A terceira lei é a lei da hierarquia ou a lei da ordem. Essa lei é bem clara, que diz: quem chega primeiro tem precedência, tem prioridade para os que vêm depois. A hierarquia de um sistema familiar sempre deve ser respeitada, porque isso traz harmonia. E os sentimentos conectados nessa precedência é o que vivenciamos no presente. Como? Dores físicas e emocionais, medos, desavenças familiares e até mesmo as doenças. Isso pode ter ocorrido no passado e nos afeta no presente. As más ações, as atitudes negativas, tudo que os nossos antepassados fizeram para romper, muitas vezes, uma ordem, nós somos afetados. O nosso campo energético familiar é afetado. E todas as gerações que vêm depois recebem essa dor desses sentimentos.
desse emaranhado presente. Por isso, se hoje um sistema familiar está em desequilíbrio, em desarmonia, algo pode ter correlação com o seu passado. A luz do trabalho de Bert Hellinger, a luz que ele traz, são resultados muito positivos, são resultados mágicos, maravilhosos, que uma constelação pode nos surpreender. Hoje, estudando constelação familiar, eu vejo diversos campos sendo atuados, como jurídico, empresarial, organizacional. Muitas empresas querem trazer também a constelação familiar para sentir se esse momento que existe uma crise financeira ou que existe uma desarmonia pode estar afetando o seu desenvolvimento perante o seu trabalho, que tem a ver com as suas relações familiares passadas, tem a ver com o seu sistema familiar. E quando nós nos permitimos a localizar e remover esses bloqueios em nosso fluxo amoroso familiar, nos beneficiamos as mudanças, para as possíveis mudanças, curando, desimpregnando padrões negativos, fortalecendo assim uma família de uma harmoniosa e maravilhosa vida em família. Trazendo tudo que é essencial para o momento e que muitas vezes foi ignorado, foi desprezado, foi negado no passado. Compreender e entender a constelação familiar nos faz refletir sobre tudo que rege o nosso campo energético e sistêmico. As constelações são um psicodrama. Elas podem ser feitas em pessoas, com pessoas, participantes, assistidos. A constelação pode ser feita coletiva, individual, na água ou com bonecos. Assim como o nosso constelado escolher. Me coloco aqui à disposição para constelar a sua vida, o seu sistema familiar. Muita luz, muitas bênçãos de luz para você.